Olá pessoal, como vão? Meu nome é Eduardo Reis, estou aqui com grandes profissionais, grandes docentes da pós-graduação de Nutrigenômica da Unip. Eu trouxe as professoras aqui hoje para a gente falar um pouco mais acerca dessa pós-graduação que tem balançado bastante com alguns profissionais da área. Eu, logicamente, vim participar dessa pós-graduação e a gente vai falar um pouquinho sobre nutrigenômica e nutrigenética. Tem aqui ao meu lado a professora Valéria, a professora Joyce, a professora Mariana, cada uma delas na sua área de atuação. Valéria, farmacêutica, Joyce e Mariana, nutricionista. E vamos falar um pouquinho sobre alguns temas. Bom, queria começar aqui, a gente tem um tema bem bacana aqui para Joyce. O que é a desbiose? Bom, desbiose é um tema muito falado na atualidade, justamente pelo fato dela ser um desequilíbrio da flora intestinal que desencadeia vários processos inflamatórios, inclusive até desencadeando o aparecimento de doenças, impedindo a perda de peso. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em mudar o estilo de vida, em praticar atividade física, em mudar o tipo de dieta, mas não tomam a consciência da devida preocupação e importância da flora, né? Que ela tem que estar íntegra para ocorrer toda a absorção de nutrientes e não fazer uma seletividade apenas de carboidrato e de gordura, né? Antigamente, pessoal, na prescrição, o nutricionista ele preocupava muito se o fluxo intestinal ele era bom, se não era, se funcionava, se não funcionava. Parece que hoje a percepção é que se a flora, se a desbiose está ali presente, ali, se existe uma descompensação, o objetivo, tanto a parte de saúde, mas também a parte de estética, elas não devem andar, né? Na verdade, as pessoas precisam avaliar o que é essa desbiose, se está apresentando sintomas dessa desbiose. Porque às vezes você está simplesmente comendo alimentos que têm enxofre e que desencadeia a flatulência. Isso não quer dizer que é uma desordem e que é uma desbiose. Mas hoje nós temos o nosso estilo de vida está contribuindo para a desbiose, né? E isso está fazendo com que até a oleosidade da pele, o aparecimento de acne, e como você disse, em relação à estética como um todo, ela está realmente refletindo negativamente, né? E as pessoas precisam avaliar. Como avaliar se a pessoa está apresentando desbiose ou não? Então, tem vários fatores. Um deles é através da deficiência nutricional, que pode ser avaliado, né, e detectado através dos exames bioquímicos, e outro através da própria consistência das fezes, que a gente tem e tem o dever de avaliar diariamente como está a consistência das nossas fezes. Lembrando também que o Brasil é um dos principais países do mundo aí que permitem adições absurdas de aditivos, sim, corantes, conservantes. Sim. Isso aí pode estar contribuindo de forma negativa também. Porque não é você você consumir um dia um alimento processado, 2 dias, 7 dias. É aquele alimento fazer parte do seu estilo de vida, como rotina, hábito, né? E isso... É que é suquinho de 10 gramas que faz 5 litros. Exatamente. Eu acho que é aquela questão da gente pensar. Hoje nós temos o que é de mais prático no mercado. Alimentos para todos os bolsos, mas o que esses alimentos práticos industrializados podem desencadear na nossa saúde, efeitos negativos à nossa saúde, ninguém sabe, né? Sabemos que algo vai acontecer, mas o que, como e quando... E a hora que o pessoal descobre mais ou menos essa desbiose, vem atrás da Valéria aqui, fala os probióticos, prebióticos. Fala um pouquinho pra gente, Valéria, o que são os prebióticos e probióticos, como que eles atuam, como que eles podem colaborar na saúde desse pessoal? O nosso organismo, a nossa flora normal, ela é composta por muitas bactérias, muitos micro-organismos e principalmente bactérias. Para vocês terem noção, o nosso organismo ele tem 10 vezes mais micro-organismos do que células. Então, nós somos muito mais micro-organismos do que células. E esses micro-organismos, eles auxiliam a gente numa série de fatores e beneficiam muito a nossa saúde. E uma dessas coisas é para estabelecer a nossa flora intestinal. Então, a participação deles no nosso organismo, ela é fundamental.
Eles evitam que a gente pegue, que as bactérias patogênicas que eventualmente a gente venha a comer ou entrar em contato de alguma forma, que elas consigam se manifestar. Eles fazem com que as células do nosso epitélio, que elas se mantenham unidas, para não deixar passar alimento, para não gerar um processo inflamatório muito acentuado. E dessa forma, uma maneira que a gente pode fazer para manter essa flora equilibrada é através da utilização dos probióticos. Os probióticos, a gente pode encontrar de duas formas. Ou nos alimentos, em alguns tipos de alimentos, mas não são todos os alimentos. Tem uma concentração, uma quantidade de micro-organismos necessária para que eles possam fazer efeito. Ou existem cápsulas. Hoje em dia existem cápsulas com probióticos, mas o micro-organismo que a gente vai utilizar, a quantidade que a gente vai utilizar, são coisas que a gente precisa tomar conhecimento. Isso é individualizado, essa dosagem? O micro-organismo e a dosagem? Depende do problema que a pessoa vem apresentar, depende do porquê que ela precisa utilizar o probiótico, sim. E uma coisa super importante é que não basta você ingerir. Para que ele tenha efeito, você tem que ingerir, ele tem que se estabelecer na sua flora, ele tem que tomar conta de todo o seu epitélio intestinal, senão então a forma de administração ela é super importante. A forma de administração, a quantidade e o tempo, o tempo de administração, sim, precisa ser uma coisa coordenada e individual, né? Eu acho que é importante você enfatizar. Hoje tem uma parceria muito preocupante, eu vejo muito preocupante, que é a da farmácia de manipulação com o nutricionista. Então, muitas vezes ele vai lá e ele te dá uma tabelinha das cepas que a gente tem, das bifidum aí, ó. Esse aqui faz isso. Você vê lá 70 tipos diferentes. Então, assim, como combinar isso? Primeiro, como é que eu vou prescrever isso se eu não sei? Primeira coisa, vem pra cá. Exatamente. Pra gente conseguir administrar. Mas a partir da hora que eu conheço essa quantidade de cepas, como é que bifidum, bactérias e tal, como é que eu vou conseguir conciliar isso? Porque às vezes eu tô preocupado com uma caspa seborreica, às vezes eu estou preocupado com um problema intestinal, às vezes eu estou preocupado com uma micose. Por isso mesmo que você tem que conhecer individualmente para cada cepa, para que elas servem. E outra coisa, quando você mistura muitas, algumas vão se estabelecer e outras não. Perfeito. Então você não consegue ter o efeito que você Então não adianta eu pegar um punhadão. Não, de maneira nenhuma. Perfeito. Tem que ser direcionado na quantidade ideal, no tempo certo. Direcionado para aquele objetivo. Específico, exatamente. Perfeito. E os prebióticos, eles seriam os alimentos para os micro-organismos. Seria um auxílio para que esses micro-organismos eles consigam se proliferar e se estabelecer na flora intestinal. Então seria o alimento para que aquela flora que você desenvolveu, ela se mantesse estável. Exatamente. É como se você colocasse um micro-organismo que você quer que se desenvolva, que se estabeleça na sua flora, e você dá o nutriente para favorecer o crescimento deles em restrição dos que já estão lá, que é os que você quer eliminar. Nessa lista aí vai entrar fruto oligosacarídeo. Exatamente. Inulina. Exatamente. Mas pode ser através da alimentação, né? Sim, perfeito. Fibras, não só através das cápsulas, dos comprimidos. Hoje as pessoas fazem uso indiscriminado de fibras, né? Chia, linhaça, granola, tá na época da aveia, paleolítica, né? Vamos para a dieta exatamente. paleolítica. Né? E aí isso pode desencadear a desbiose. Ao invés de você pensar na situação de você equilibrar a flora, você está desequilibrando, porque além disso tudo você ainda não hidrata, às vezes você está né? consumindo alguma coisa com fator antinutricional muito mais exatamente, importante taninos, oxalatos. O que eu acho que é muito importante falar é que não adianta você pegar um problema e querer tratar individualmente. Na verdade, a gente precisa ter uma dieta balanceada com todos os nutrientes necessários para que isso consiga acontecer. Perfeito. Fiz meu controle, estou fazendo a ingestão dos meus probióticos e prebióticos. Vou lá para a Mariana, porque eu quero melhorar meu desempenho, minha performance. Mari, como é que a nutrigenômica te ajudou na área esportiva? Como é que você vê a perspectiva da nutrigenômica na nossa área? Bom, na verdade, você começa com o perfil genético do atleta relacionado às provas que ele participa, né? Então, você tem alguns genes que estão envolvidos mais com o atleta com uma melhora de via aeróbia, com atletas com uma melhora de via anaeróbia. Inclusive, resposta de emagrecimento, então, isso dependendo do que expressa mais, vai ter uma resposta de emagrecimento em uma determinada atividade do que em outra, né? E aí a gente trabalha tanto com a prevenção, né? Então você já sabendo aí o que pode acontecer com esse atleta, você já pode trabalhar com a prevenção, e também
com as lesões, né? Que elas podem aparecer mais num grupo do que no outro. E aí você trabalha modulando esses nutrientes para prevenir essa lesão, já que um atleta lesionado ele não treina, né? E um atleta que não treina não tem resultado. Interessante isso que você falou, porque normalmente a gente fala... Eu trabalho com o pessoal do bodybuilding desde 1999. E às vezes tem... Agora tá muito na moda, porque ficou muito democrático. Agora você tem competidores de bermuda, mulheres mais fortes, mulheres mais finas, mulheres com estilo de bailarina. E às vezes um atleta chega pra você, te manda uma foto e fala assim, eu queria competir. E às vezes você tem que virar e falar assim, ó, Nasce de novo. Vamos tentar outra coisa. Eu já falei isso para um paciente, eu quero ficar assim. Você vai ter que nascer outra vez, de preferência com outro pai, outra mãe. A gente percebe que as características genéticas, mesmo que você tenha um treinador excepcional, um nutricionista fora do padrão, você não consegue encaixar aquela pessoa ali. É exatamente isso que você estava falando. Então, quantos Bolts existem no mundo? Então a característica dele é totalmente voltada para aquilo que ele acertou em fazer. E a gente no Brasil ainda tem um problema, porque os nossos atletas eles se descobrem na sorte, né? Sim. Então calhou que fez uma matrícula quando era criança numa escolinha, começou a fazer, viu que era bom e evoluiu. É o que você vê em outros países, né? Essas descobertas de talento muito mais cedo, com outro tipo de incentivo, com outro tipo, né, de aporte. E aí esses atletas, lógico, conseguem ter uma evolução muito melhor do que a nossa. O professor Antônio Carlos Gomes, ele tem todos os dados do Bolt desde quando ele foi descoberto com 14 anos, e você pega assim, os tempos dele com 14, 12 anos, ele já era excepcional. Ele fala assim, aquele atleta que ele vai ser excepcional, ele já é excepcional, então ele tem que ser descoberto, né? Isso tem a ver um pouco mais com cultura, que é uma coisa que a gente ainda vai chegar lá. Mas o que eu acho importante a gente avaliar é exatamente isso que você falou, a pessoa está no lugar certo, na hora certa, na modalidade correta para ela. Até por conta disso que ela vai conseguir fazer as prevenções de lesões, por estar no local certo, ter aquela predisposição genética para aquela atividade física, né? E quando a gente trabalha com atleta, você tem que convencer o atleta e o técnico, né? Do que aquilo que você está falando, né? É a realidade, que aquilo não é uma informação que você inventou, né? Então, às vezes, você ainda tem o atleta para ir contra o que você está falando, mas às vezes o técnico vem e desmente tudo o que você disse. E às vezes quando você prescreve algum suplemento ainda tem o vendedor, né? Sim. Né? Que você chega e fala, eu quero que você toma esse, ele chega... Médico, nutricionista e louco, todo mundo tem um pouco agora, né? E ele chega com uma prescrição totalmente diferente do que você fez, porque o vendedor falou que era melhor, né? Então... Aí você passou e falou assim, ó, essa época, 4 semanas específicas vai entrar um aminoácido tal, e vai lá e fala assim, usa tal. Creatina é assim. Não, agora você tem que tirar. Mas por que tem que tirar? Tem que pôr, né? Então eles mas eu tirei. Eu falei, me mandou tomar 5. Então toma 10, senão não faz efeito. Toma 30 gramas de PCA, porque senão não funciona. Essa interação é muito bacana. Queria aproveitar vocês aqui, falar uma por uma. Faz um convite pro pessoal vir para essa pós-graduação estudar com a gente. O que você acha que o pessoal vai ganhar vindo para cá? Bom, em primeiro lugar, vão ganhar informação, bastante informação importante, informação que vem mudando o conceito da saúde hoje em dia. Eu acredito que daqui a alguns anos não vai existir mais um tratamento que não seja vinculado à nossa parte genética, que ela é individualizada e ela é fundamental. Então, baseada nisso, vem com a gente fazer a pós-graduação. Joyce? Bom, aproveitando o ganho da Valéria em relação ao ganho de informação, conhecimento na área. A nutrigenômica, a nutrigenética, o objetivo da gente estudar a fundo é a prevenção de doenças. E hoje as pessoas não estão realmente preocupadas, curto, médio a longo prazo, com as doenças que estão aparecendo. E mais do que nunca, nessa pós, nós vamos enfatizar muito a ideia da dieta individualizada. É fazer com que as pessoas realmente entendam que a alimentação ela é individual e que precisa de um profissional capacitado e qualificado para poder realmente, cada um com a sua quantidade de nutriente adequada, quantidade de energia adequada. Então essa é a proposta. Acho que vocês têm muito a ganhar.
Na verdade, eu vou falar que todo mundo tem muito a ganhar, porque quando a gente existe uma troca de informações, porque você está lidando com profissionais dentro da pós-graduação, né? Então, eles já são graduados, eles já têm conhecimento, então rola muita interação entre os professores, os alunos, que a gente consegue mesmo, dando aula, aprender nova, muito, né? Então, desde que você começa a procurar coisas para levar para a sala de aula e até discussões que surgem na sala de aula, isso leva um ganho de conhecimento geral, né? Não só para os alunos, para os professores também. E realmente eu concordo, daqui a algum tempo tudo vai ser vinculado à sua genética. Então você vai pegar um perfil e vai traçar as coisas em cima disso. Voltando ao que a gente falou, já discute-se hoje até de doping genético, né? Então assim, já é uma coisa antes de pensar em ter um ser vivo, você já escolher como que ele vai ser. Né? Então, acho que isso tudo, quando você entende como essas coisas funcionam e interagem, você consegue resultados, tanto na forma como saúde, tanto como desempenho, que é assim, que as pessoas buscam. Né? Vou falar para vocês, quando eu procurei a pós-graduação, eu tenho contato com a nutrigenômica há mais ou menos uns 6, 7 anos, através de uma ex-professora minha que veio fazer a pós, e no início no surgimento aí do mestrado, doutorado. E eu achei uma coisa muito cabeluda na época. Até hoje ainda é muito cabeluda. E por ser uma ciência nova. Então, quando a gente discute fisiologia, quando a gente discute cinesiologia, no caso da educação física, são ciências antigas, você já tem um padrão estabelecido. A nutrigenômica, a nutrigenética são coisas novas, são coisas descobertas maravilhosas que estão acontecendo e que não tem jeito. É o futuro, não vai ter jeito de fugir. Até então, o que eu falo, quando eu falo de nutrigenômica, é que a gente fazia tudo às escuras e daqui a pouco a gente vai ter o passo para a gente conseguir fazer ela às claras, e aí a gente vai ter a luz do entendimento do porquê que a gente fazia. Então, antigamente a gente fazia e acontecia, só que a gente vai começar a fazer, não, isso acontece por conta disso, disso e disso. Então a gente vai ter realmente as respostas que a gente queria. De uma forma mais direcionada. Exato. Queria agradecer a presença de vocês. Elas estão um pouquinho nervosas. Na próxima vez elas vão se soltar um pouco mais. A gente vai fazer assim mais vezes. Se Deus quiser, a gente vai reunir mais vezes. E a gente vai fazer uma mesa um pouquinho maior. Vamos colocar todo mundo aqui, vai ficar bem legal. Tranquilo? Obrigado, Mari, Joyce, Valéria. Pessoal, um grande abraço. Curta, compartilhe o nosso vídeo. E vamos acessar, vamos divulgar esse vídeo para que todo mundo conheça sobre essa nova ciência, essa nova tendência da nutrição. Grande abraço.